Shalom, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem provido a oportunidade de estar aqui domingo à noite, que é algo assim muito difícil para quem pastoreia a igreja. Mas a gente se surpreende com as coisas que Deus faz, e mesmo a gente sem entender que Deus faz, porque Deus, Ele usa quem Ele quiser e o que Ele quiser. E Ele pode usar uma pandemia, por exemplo, para me trazer um tempo para eu estar aqui junto com vocês. Porque nesse período de retorno, pós-pandemia, a nossa igreja não está tendo culto à noite, domingo à noite. Só domingo pela manhã, o que me possibilita vir aqui adorar de vez em quando com vocês. E ao mesmo tempo, quando o pastor Edilson me pede, a gente possa também compartilhar algo da parte do Senhor, né? O meu convite seria para abrir a sexta-feira, né? Era para abrir o aniversário, mas aprove aí para o Senhor que eu fechasse, né? Que eu fizesse o fechamento. E para mim a responsabilidade é maior, porque quando você abre, você libera uma unção. Mas quando você fecha, você já sabe que existe um nível de unção liberado. Aí esse nível de unção liberado, ele não pode cair, ele só tem que aumentar. Ele só tem que aumentar. E isso confere para quem está aqui nesse lugar uma responsabilidade gigantesca. Por isso, com muita humildade, eu estou aqui com a barriga ainda, com aquela coceirinha, com aquele friozinho, mas na dependência do Espírito Santo para trazer uma mensagem, para trazer algo que realmente mude essa igreja de nível espiritual. Quem quer subir mais um degrau espiritual nessa noite, diga amém. Da última vez que eu estive aqui, nós falávamos sobre o chamado, nós falávamos sobre a importância de exercer o chamado para permanecer firme e forte. Firme e forte. Naquela mensagem eu trouxe pessoas que por olharem para o mundo se desviaram, e que Pedro ensinava que para nunca tropeçar ou cair, o que é que ele tinha que fazer? Exercer a sua vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Seria assim um resumo. Eu sei que a gente prega às vezes com sentido, mas o rema, que é o que o Espírito Santo quer falar individualmente com cada um, traz a sua mensagem, a sua porção diferenciada da mensagem. Eu posso dizer que o que Deus vai trazer hoje seria um aprofundamento daquilo que foi ministrado na última vez. E quando o Fabinho me perguntou qual era o título da mensagem, o título original da mensagem era Orientações do Pai. Mas enquanto eu estava ali, debaixo daquela poderosa unção, que foi a ministração do louvor aqui, algo realmente sobrenatural aconteceu nessa igreja. A gente pode sentir algo de especial, uma Shekinah nesse lugar tremenda. Quem sentiu isso, diga amém. O Senhor disse assim: não, meu filho, o título dessa mensagem não é Orientações do Pai, são os queimadores de incenso. Quem é queimador de incenso aí, diga amém. E eu queria que os irmãos agora me acompanhassem em segundo livro de Crônicas, do capítulo 29, no versículo 11. E você vai entender o porquê de orientações do Pai passou para queimadores de incenso. Olha só o que aqui diz o texto. Segundo Crônicas 29, 11. Muito bem. 11, 29, 11. Não é 19, não, 29. Agora, filhos meus, é um pai que está falando. Não é verdade? Olha só o que é que ele diz. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros vamos repetir, diga assim: meu irmão, você é um queimador de incenso. Mas a gente precisa entender basicamente, o contexto desse texto e essa mensagem
qual é o significado dela para nossas vidas hoje, para a comunidade bíblica de Gerezim, nesse encerramento de aniversário. Primeiro vamos falar um pouco sobre esse contexto. O contexto desse texto trata-se de um período em que Ezequias era o rei. Ezequias era o rei. Ezequias era um rei que amava o Senhor. Ele era um rei que ele seguia o Senhor, ele servia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, de acordo com o versículo 2. Ezequias era tão amado por Deus, que mesmo sobre um decreto de morte estabelecido sobre a sua vida, uma oração feita por ele, Deus estendeu a sua vida por mais tempo. Algo que só vimos na vida de Ezequias. Ezequias era um rei que a sua oração foi suficiente para que Deus pudesse destruir um exército que estava cercando Jerusalém, e esse exército estava certo de tomar Jerusalém, mas mediante o clamor daquele homem, Deus simplesmente destruiu aquele exército. Ezequias era um rei que era amado pelo seu povo. Ezequias era um rei que era amado ainda que não tinha nem tido ainda uma família completa, porque o seu filho Manassés só nasceu depois do decreto de morte, porque Deus concedeu a ele mais 15 anos, e aí sim, depois desse período é que ele teve o seu filho Manassés, mas mesmo assim ele é amado pela sua família. Sabe, Zedequias, ele lembra uma espécie de um tipo parecido com o de Jesus, mas se eu trouxesse para Gerezim, eu diria que é um tipo parecido com o pastor Edilson. É um homem que é amado pela sua igreja, é um homem que é amado pela sua família, é um homem que é amado pelos seus amigos, e é um homem que é amado por Deus. Quem concorda com isso, diga amém. E nesse contexto dessa situação, havia um período também que estava acontecendo em Jerusalém, muito, que a gente pode fazer um paralelo com o período atual, que é um período de assolação. Israel estava debaixo de um período de assolação, estava debaixo de um período de ameaça. Havia uma ameaça sobre Jerusalém. Hoje nós não podemos negar que existe uma ameaça mundial. Existe uma ameaça a nossos valores, uma ameaça a nossos princípios, uma ameaça ao próprio cristianismo, uma ameaça à própria vida das pessoas, fundamentada no que está acontecendo em todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra hoje está sofrendo com uma crise de saúde, uma crise sanitária terrível chamada coronavírus. E é algo que a gente não pode fechar os olhos. Perdemos amigos queridos, pessoas que amávamos profundamente. Isso é uma coisa que nós não podemos fechar os olhos. Porém, Deus tem sido bom com esse lugar. Amém? E nesse contexto, a palavra de Deus fala que, a despeito do que estava acontecendo lá fora, a despeito de tanta transgressão que existe no mundo, Deus ele chama seus filhos e dá uma orientação. Porque essa orientação é a orientação que vai fazer a diferença para a transformação, para a mudança da sorte de Israel. Pode ser que essa orientação seja a mudança da sorte da tua vida. Pode ser que essa orientação seja a mudança da sorte da tua família, do teu ministério. É só prestar atenção naquilo que Deus vai falar com você nessa noite. E o texto disse: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estar diante dele, para o servirdes. Diga assim, servir. Para ser de seus ministros. Diga assim, ser ministro. E finalmente, queimadores de incenso. Queridos, são 3 coisas que Deus nos fala nesse texto, que cada uma delas tem uma aplicação individual, tem uma aplicação específica, tem uma aplicação que faz com que algo seja impactado dentro de nós e fora de nós. Nós precisamos entender que tudo na palavra precisa impactar primeiro dentro da gente, para depois impactar fora da gente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa. A mente é dentro de você. A mente é o que está em você.
E a primeira orientação aqui fala de ser, para estardes diante dele para o servirdes. O que a Bíblia diz é que nós precisamos servir ao Senhor, ser servos de Deus, estar a serviço do Senhor. Há um texto, há uma palavra, sei que minha esposa não vai gostar do que eu vou falar, porque é polêmico, mas eu não me preocupo com polêmica, eu quero ensinar. E não importa, se tiver algum nó na sua cabeça depois do que eu vou falar, você vem e me procura depois que eu explico. Mas o que importa agora é você entender, irmãos, que existem coisas que equivocadamente nós falamos, nós fazemos, nós usamos como bíblico, que não tem a ver com a Bíblia e que fora do contexto eles podem prejudicar, olha só, podem prejudicar a nossa vida espiritual. Tem uma palavra que a gente usa muito, que é assim, ó: Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Não é verdade? Está na boca de todo crente isso aí. Tá que nem aquela que está na boca de todo católico. Faz por ti que eu te ajudarei. Nessa também, nenhuma das duas está na Bíblia. Nem a primeira e nem a segunda. E o pior é que a primeira, ela existe, ela foi falada por alguém. Mas ela foi falada por um homem chamado Albert Einstein. Ela não foi falada por nenhum crente. Eu já vi até estudos, irmãos, procurando justificar essa palavra. E aí começa a citar A, B, C, D, E, F, e cita Gideão, e cita esse, cita aquele, para tentar explicar, ou para executar, fazer com que essa palavra seja biblicamente fundamentada. Só que o que Albert Einstein continua falando, a parte 2 dessa palavra, é que quem quer fazer, procura o que fazer e não espera. Olha só, a diferença que normalmente é utilizada como para cada um de nós é: se Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me preparar. Eu não preciso ensaiar, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer seminário, eu não preciso mergulhar na Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso vir aqui gastar o meu tempo todo ensaiando. Por quê? Porque na hora Deus capacita. Mas Deus diz aqui, ó, que é para nós servirmos a Ele. E por que a igreja então prepara a universidade da vida, prepara a capacitação de destino, prepara tudo isso? Você sabe por que Ele prepara, irmão? Ele prepara porque você precisa se preparar. Mas você precisa se preparar para quê? Para que eu preparo? Por que há todo esse cuidado em se formatar um currículo, em se organizar universidades da vida, encontros, pós-encontros, reencontros? Por que tudo isso é feito? Por quê? Por que talvez Jamile gaste horas com essas meninas ensaiando? Por que Fábio, talvez pastor Fábio, gaste horas aqui ensaiando com os jovens, com o pessoal do louvor? Por que o pastor Edilson gasta horas, muitas vezes, estudando a Bíblia, orando junto com sua esposa, participando de congressos, participando de cafés, de reuniões? Sabe por quê, irmãos? Porque a capacitação do Senhor vem para quem busca. Não cai do céu. Não cai do céu. Deus capacita aqueles que buscam a capacitação, não aqueles que esperam sentados. Mas toda essa capacitação, ela tem um propósito. E esse propósito, irmão Reinaldo, é um propósito que não é à toa. E também não é para qualquer um. Se fosse para todos serem pastores, o pastor Edilson ia ter que mudar aquelas cadeiras para cá, para ter aqui uma banca de 200 pastores. Se todos fossem levitas, o pastor Fábio não sabia onde colocar aqui em cima, dentro desse altar, tanto levita. Se todos fossem para a dança, aonde é
que a irmã Jamile ia... Rafaela, né? Pastora Rafaela iria colocar tanta gente, homem e mulher, ia ser aquele negócio. Mas eu ainda posso falar, ainda na área das finanças, na área da organização, na área da multimídia, nas áreas diversas da igreja, porque tudo isso é serviço. Tudo isso é serviço. E Deus prepara você com o mesmo nível de preparo, mas usa você não da mesma forma. Sabe por quê? Porque Ele quer que você sirva naquilo que antecipadamente Ele te deu. O serviço, irmãos, que Deus requer, diga-se, Ele requer. Requerer significa que Ele vai cobrar. A Bíblia diz isso. Você pode até um dia não fazer, mas um dia você vai ter sim que prestar contas. Que a Bíblia fala que Ele deu 10 talentos a um, deu 5 talentos a outro e deu 1 talento a outro. E um dia Ele voltou para cobrar. E observe que ainda que Ele tenha dado o talento, aquele servo, o que serviu a Ele e foi reconhecido pelo seu serviço, foi aquele que pegou o seu talento e multiplicou. Mas aquele que pegou o seu talento e escondeu, a Bíblia diz que Deus tomou e deu para aquele que multiplicou. O servir a Deus é individualizado. A preparação pode ser uma só, mas o serviço é individualizado mediante aquilo que Deus te deu. Quando nós ministramos aqui a última vez, nós falávamos sobre chamado, falávamos sobre eleição, onde a gente pode falar sobre escolha e vocação. A vocação está relacionado, olha só, a vocação está relacionada ao talento. E a escolha, a segunda coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que é a vocação? A vocação está relacionada ao talento. O talento, irmãos, é algo que você tem, mas que você pode usar na igreja, mas também pode usar fora da igreja. Por exemplo, o pastor Fábio, ele é músico. Só existe músico na igreja? Então o pastor Fábio, se não vai ser isso, graças a Deus, mas ele poderia ganhar a vida tocando música fora da igreja, assim como bons professores ganham a vida ensinando para o Estado, ensinando para escolas particulares, e podem ser o que? Professores aonde? Você está entendendo? Agora, a capacidade, o talento, a habilidade individual, ela deve ser sempre usada para a glória de Deus. O seu talento, diga assim, o meu talento é para eu sobreviver e prosperar, mas é para eu servir a Deus também. Está entendendo, irmãos? Deus, Ele requer de nós o serviço mediante a capacidade de talento que Ele já nos deu. E Ele diz no texto, que nós, fomos escolhidos para estar diante dEle, para o servirdes. Esse serviço que Ele está falando é o serviço com o seu talento, com a sua habilidade natural, sua capacidade natural que já está em você, sua habilidade de cantar, de tocar, de ensinar, de pregar, inclusive também, de falar bem, a sua capacidade, a sua habilidade de dirigir, a sua habilidade de lidar com o dinheiro, a sua habilidade de organizar, a sua habilidade de trabalhar com multimídia, de trabalhar com equipamento de som, todas essas coisas envolvem, e cada um de nós sabe da habilidade que tem. Você sabe por quê? Porque você trabalha. Aqui tem gente que mexe muito bem com o computador, aqui tem pessoas que entendem muito da área de saúde e que podem auxiliar na área de saúde, existem pessoas que trabalham com diversas áreas, e Deus quer te usar naquilo que Ele te deu.
Mas a Bíblia fala que nós somos escolhidos também para ser seus ministros. Ser seus ministros. E aqui agora que quando eu li esse texto a primeira vez, me deu um nó na cabeça, porque eu gosto sempre de esmiuçar, né? Esmiuçar o significado das palavras. E ministro é uma palavra linda. Todo mundo quer ser ministro, né? Amém? Glória a Deus. Às vezes o cabra quando quer chegar assim num lugar e tirar onda, você é o que na igreja? Eu sou ministro do Evangelho. Não é assim? E ele não está errado. A diferença, ou melhor, só que a palavra ministro, ou a palavra ministério, ela tem uma semelhança com a palavra serviço. A palavra ministério traduzida ao pé da letra também é serviço. Também significa isso. E como é que a gente destrincha esse nó? Como é que a gente desembaraça a diferença entre um e outro? Porque quando eu falei ministro do Evangelho, eu quis trazer uma visão muito mais aprofundada do que é um ministério. O ministério é um serviço que você só faz na igreja. É diferente do serviço mediante o seu talento que você faz dentro e fora da igreja. Deus, ele nos dá algumas coisas que só servem para ser usadas na igreja. Só tem aplicação e âmbito dentro da igreja. Só podem acontecer dentro da igreja. Só tem valência e utilidade dentro da igreja. O nome disso é dons espirituais. Os dons espirituais, eles não têm aplicação no mundo comum. Por exemplo, um dom espiritual que é talvez o mais elementar entre todos, por incrível que pareça que todos buscam, mas é o mais elementar, tanto que a Bíblia diz, procurai os maiores dons, se referindo a ele, é o dom de línguas. O dom de línguas, ele serve para alguma coisa fora da igreja? Em absoluto, não é verdade? O dom de línguas, ele só tem uma aplicação fundamental na vida das pessoas, que o que é? É o relacionamento individual da pessoa com Deus. Com Deus. Mas para revelar coisas referentes ao seu ministério. Edificação espiritual. Porque o homem edificado espiritualmente, ele exerce o seu ministério. O homem quando ele chega na estatura, olha só, quando você chega numa estatura espiritual bem definida, bem clara, você é usado por Deus, porque você está pronto para isso. Você tem o caráter tratado, você tem um relacionamento com Deus consolidado, você tem a vida espiritual bem definida, vida de oração, vida de meditação, vida de leitura da palavra, vida de louvor, vida de adoração, tudo isso muito claros. Então você já está pronto para ser usado por Deus. Mas quando você entende a questão do ministério, você vai ver a amplitude disso. Como, juntando o ministério com o seu talento, como isso é potencializado e te transforma numa bomba atômica para o inferno. E ao mesmo tempo te transforma num verdadeiro arauto para os céus. Você vê quando alguém tem um talento, como o talento de louvar, de cantar, de tocar, junto com o dom de ministrar, de trazer unção, de carregar, de atrair a presença de Deus, o que é que acontece? É algo sobrenatural. Mas ao lado disso tem pessoas que não têm esse talento e às vezes elas são pessoas de bastidores, mas quando oram, milagres acontecem. Quando abrem a boca para aconselhar, palavras de sabedoria que transformam vidas. Palavras que geram transformação profunda. Tem 30 minutos, 20 minutos de bate-papo com alguém e a pessoa sai completamente transformada, completamente modificada. Deus, Ele nos dá isso especificamente, irmãos, para usar no âmbito da igreja. Não é possível você usar dons espirituais no seu trabalho.
Não é possível você usar dons espirituais no seu dia a dia. Dons espirituais só podem ser usados na igreja para edificação e para crescimento da igreja. Um bom orador, ele pode pregar, ele tem o talento para falar em qualquer lugar. Às vezes eu gostava de assistir o Senado, TV Senado. Aí tinha um cara chamado Mão Branca e outro chamado Agripino Maia. Os caras discussando, eu digo, meu Deus do céu, esses cabras se falassem numa igreja, ia ser uma bênção. Só que um dia o Espírito Santo chegou para mim e disse, olha, falta uma coisa neles. O que é? É um dom que só eu dou. É o dom do evangelismo. É o dom da sabedoria. É o dom que muda a vida de pessoas que os ouvem. Porque não é só falar bem. Falar bem é o talento. Mas falar com unção é um dom. E Deus, Ele quer, irmãos, que nós busquemos esses dons. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Vai aí no versículo 31. Diz assim, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo nos orienta a procurar os melhores dons. E olha que ele vinha falando nesse capítulo 12 todo sobre dons. Capítulo 13 ele abre com o dom principal de todos. Logo esse é o último versículo do capítulo 12. Olha só como é importante você ler a Bíblia em sequência. Ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Abre o capítulo 13 aí. O que é que diz? Cadê? Porque ainda, entenda que isso é a continuação. Olhe, preste atenção nisso. Isso é a continuação. Isso não é um texto separado. É ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Porque o grande e o melhor de todos os dons que Deus nos deu foi o amor. O amor. O amor. Porque com o amor, que é o melhor de todos os dons, todos os outros dons, eles se potencializam, irmãos. E o que é amar? E o que é amar? O que é amar? Bote o versículo 4 aí. O que é amar? Diga assim, amar. Amar é sofrer. Amar é ser bom. Amar é não ter inveja. Amar é tratar bem. Amar é ser humilde. Você entendeu? Eu só fiz tudo que eu fiz ali foi o seguinte. Ali está falando daquilo do que não é. Então qual é o contrário de invejoso? É não ser invejoso. Qual é o contrário de tratar com leviandade? É tratar com respeito. Qual é o contrário de se soberbecer? É ser humilde. Então você reflete o amor. Você reflete esse dom que abre uma janela espiritual para que os outros dons se potencializem em sua vida quando você ama. Quando você ama. E quem é que eu tenho que amar, pastor? Irmãos, a cruz é a maior referência gráfica do amor. Gráfica, aquilo que você pode ver. É a cruz. Porque na cruz estava aquele que nos amou. Na cruz estava aquele que se entregou por nós. Mas a cruz ela foi construída, eu creio, quando Deus pensou na cruz, em colocar Jesus na cruz, que poderia ter enforcado, poderia ter queimado vivo, decapitado, esfolado, ter feito tanta morte, tanto tipo de sacrifício. Poderia ter sido feito com Jesus. Por que ele escolheu a cruz? Porque justamente a cruz. Porque a cruz ela tem uma representação gráfica do que é o amor, irmãos. Do que é o amor. A cruz ela é formada por uma haste vertical e uma haste horizontal.
aonde ela vai revelar o amor verdadeiro, inclusive como Cristo nos ensinou. Quando Cristo fala sobre os mandamentos, ele fala sobre amar a Deus vertical e amar ao próximo horizontal. Para que nós possamos expressar o verdadeiro amor, o principal dom, nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Para servir a Deus com os nossos dons, nós precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus. Por que amar a Deus? Porque o dom foi dado por Deus para Ele, para glorificar Ele. Mas da mesma forma que o dom foi dado por Deus para glorificá-lo, o dom foi dado por Deus para servir ao próximo, para que o próximo seja beneficiado com o dom que foi dado em nossas vidas. E é isso que manifesta o verdadeiro amor. Um ministro do Evangelho, um ministro de Deus, ele precisa expressar a glória de Deus, refletida no amor a Deus e no amor ao próximo. Se você ama a Deus, se você ama o próximo, você pode ser ministro de Deus. Deus, ele quer que cada um de nós, você veja que é uma escala que vai se aprofundando. O nível mais básico, vou chamar assim, superficial, é o servir. Sabe, amado, servir com talento é fácil, você já faz isso. Mas ser ministro de Deus é mais profundo. Ser ministro de Deus requer sacrifício. Ser ministro de Deus requer renúncia. Ser ministro de Deus requer que você abra mão de coisas na tua vida. Que você abra mão de alguns desejos, de alguns prazeres, de alguns projetos, de alguns sonhos. Ser ministro de Deus requer que você olhe para o lado o tempo todo e para cima o tempo todo. Ser ministro de Deus, irmãos, é algo que você foi escolhido para tal. Porque só depois que você é ministro de Deus, e Jesus dá essa oportunidade para todo mundo, porque essa oportunidade antigamente era restrita. Você sabia que ser ministro de Deus no Antigo Testamento era restrito somente aos levitas? Era restrito para uma família. E não era todo mundo da família que tinha acesso a isso. Muitos ficavam só no serviço. Alguns conseguiam chegar ao ministério. Mas só um acendia incenso. Só um acendia o incenso. Ou uns acendiam o incenso. Que é o que Deus fala, né? Que nós devemos ser acendedores de incenso. Olha só, queimadores de incenso. Abre aí Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Vou dar aqui o versículo agora. Versículo 17. Fenderá junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote, diga-se o sacerdote, a queimará em cima do altar sobre lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. No capítulo 2,
você vai ver novamente esse mesmo padrão. Só que ali no versículo 9, com outro tipo de oferta. Aquela primeira oferta são oferta de animais. Essas já são oferta de pães, de bolos, de coscorões. E você vê a mesma coisa, o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e queimará sobre o altar. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Observe aí. Vamos lá. Naquele tempo, naquele período do início do processo de construção de Israel, Deus separou uma família, mas dessa família Ele escolheu alguns, que era o quê? A família de Arão, que era o sumo sacerdote, e somente os filhos de Arão é quem podiam fazer isso. Só quem podia queimar o incenso era o filho de Arão. Nesse texto do capítulo 29, do livro de Crônicas, nós ainda estamos dentro dessa ordem. Entretanto, nos dias de hoje, a Bíblia fala que o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, essa ordem sacerdotal, ela também mudou. E ao mudar essa ordem sacerdotal, não mais somente os filhos de Arão, mas cada um de nós, diga assim, cada um de nós tem acesso a queimar incenso ao Senhor. Então você pode ser um queimador de incenso. Agora, o que representa o incenso? O que significa o incenso? Efetivamente. Nesses textos nós vemos aí de uma forma simbólica. Na verdade, como eu estudo hebraico, eu explico esses textos aí. No português eles não colocaram, porque para você queimar aqueles elementos, você colocava o azeite e os elementos do incenso. Por quê? Para que o cheiro que subisse fosse aromático. E existe uma fórmula para o incenso no Antigo Testamento. Você sabia que existe uma fórmula? Isso está lá em Êxodo capítulo 30. Eu não vou ler aqui agora não, porque não interessa muito. Mas a fórmula do incenso, ela conclui com um texto que diz assim, que ninguém poderia usar aquela fórmula se não fosse para adoração ao Senhor. E só quem podia usar a fórmula do incenso eram os sacerdotes. Mas o importante não é que sejam os sacerdotes, é a função. Tá bom. É o microfone? Esse incenso, ele tem uma explicação. O incenso, ele sempre teve, inclusive o incenso ainda hoje é utilizado por outros tipos de religiões e doutrinas, porque o incenso ele tem uma capacidade, inclusive na própria Bíblia fala sobre isso, de abrir um portal de relacionamento com Deus. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, diz que o incenso são as nossas orações. Olha só. O incenso são as nossas orações. Então, veja só, o que foi rompido do tempo de Israel para o nosso tempo, o véu, o que é aquilo que separava o homem de Deus. Então, só quem podia intermediar Deus e o homem era o sacerdote. Após a vinda de Cristo, essa intermediação, ela foi o quê? Desfeita, cancelada, anulada. E com isso, irmãos, o seu incenso, diga assim, o meu incenso, chega direto nas narinas do Senhor. O nosso incenso, irmãos, o nosso incenso é aquilo que move o coração de Deus para a nossa vida e para o que está em volta. Quando a Bíblia fala para sermos queimadores de incenso, a Bíblia está dizendo o seguinte, que nós devemos ser íntimos de Deus. Diga-se íntimo. Eu estou quase íntimo com o Edilson.
Tem muita coisa que só ele sabe. Tem muito segredo que eu só conto para ele. Dentre todos, eu tenho vários amigos pastores, muitos amigos pastores. Mas Edilson, ele está numa prateleira diferente na minha vida. Como amigo, como pastor. Um respeito diferenciado pelo ministério, pela vida no altar, por aquilo que ele construiu. Isso me faz confiar nele para algumas situações. Como ele eu acredito que me trazer para aqui para cima é porque ele confia em mim. Mas o nosso nível de intimidade com Deus, ele deve ser superior ao nosso nível de intimidade com qualquer homem. O nosso nível de intimidade com Deus, ele deve ultrapassar toda e qualquer barreira. E é isso que significa queimar incenso. É isso que significa queimar incenso. Porque quando você queima incenso, e a representação lá naquele Antigo Testamento, no Antigo Testamento, é bem clara, porque quando, no capítulo 1 do Levítico, quando fala, está falando ali de queimar a carne. Você sabe o que é queimar a carne? É eliminar toda e qualquer influência carnal para que você tenha um upgrade espiritual. Um nível de espiritualidade tão grande de relacionamento com Deus, que você seja capaz de perceber a face, entre aspas, de Deus se agradando do teu incenso. Quando Deus se agrada do teu incenso, Ele responde com unção. Ele responde com poder. Ele responde com transformação. Ele responde com impacto. Ele responde com a presença dEle. Quem quer a presença de Deus na vida? Diga amém. Mas a presença de Deus não pode se resumir somente aqui. Tinha uma música, acho que é a Adriana Fontes, se não me engano. Ela cantava uma canção, era um forrozinho, era interessante. E esse forrozinho contava de que era um irmão que o culto tinha sido tão abençoado, que ele começou a lembrar desse culto dentro do ônibus. Daqui a pouco o irmão começou a dar terra dentro do ônibus. Ele dava terra dentro do ônibus e daqui a pouco estava o ônibus todo dando terra. Sabe o que é isso, irmãos? É a intimidade invadindo o dia a dia. É a presença de Deus, participando de todo o tempo. A unção de Deus na tua vida, onde quer que você esteja. Você pode estar lá na tua banca vendendo as tuas frutas, mas a unção de Deus está ali com você. Você pode estar no teu trabalho, na tua clínica, no hospital, no seu posto de trabalho, não importa. A unção de Deus está com você. A presença de Deus está com você. Sabe por que é isso? Intimidade. 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 Isso só acontece, sabe quando? Quando você queima incenso. Quando você queima incenso. Queimar incenso, irmãos. Queimar incenso representa a vida de oração. Oração constante. Mas, né? Tem um momento do joelho? Tem, claro. Mas tem um momento do contato constante. Porque o momento do joelho é o seu momento matinal, é o seu momento noturno. Mas você tem que sair para dirigir o seu ônibus. Você tem que sair para vender a sua fruta. Você tem que sair para trabalhar na sua clínica. Você tem que sair para servir no seu dia a dia. E como é que vai fazer? Porque você está no secular, Deus não está presente com você? Não, Ele tem que estar presente com você o tempo todo. Mas quem atrai a presença dEle é você, o seu incenso. Para ser queimador de incenso, irmãos, queimador de incenso, você precisa estar conectado com Deus o tempo todo. Porque quando você está conectado com Deus, o queimador de incenso, ele está protegido do pecado. Olha, o queimador de incenso, ele está protegido do pecado. Sabe por quê? Satanás não aguenta ver o cheiro de incenso. E o pessoal esotérico sabe tanto disso que vive tentando queimar incenso. Só que eles encontram fórmulas que não são as fórmulas que o Senhor ensinou. Deus nos ensina uma fórmula específica para o incenso. E essa fórmula está na cruz. É quando a carne ela é queimada lá na cruz.
é quando a carne ela é pregada lá na cruz. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A sua cruz não é o seu problema. A sua cruz não é o seu marido que não se converte. A sua cruz não é o seu filho abençoado que você está orando. A sua cruz não é a pessoa que te causa problema. A sua cruz, irmãos, é a sua carne. A sua cruz é a sua tentação. A sua cruz é aquilo que te afasta de Deus. A sua cruz é você mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Renúncia. Põe a mão no seu coração.